Apesar de praticamente todo o planeta estar globalizado e interligado, algumas civilizações vivem de forma totalmente isolada. É o caso das tribos assustadoras que você vai conhecer neste vídeo. Essas pessoas simplesmente se recusam a viver da mesma forma que nós, que fazemos parte da civilização, e têm a sua própria cultura e o seu próprio jeito de viver. Antes do vídeo começar, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Sentinelenses. Os sentineleses são formados por um grupo de indígenas nativos que habitam a região da Ilha Sentinela do Norte, na Baía de Bengala, na Índia. A tribo é formada por aproximadamente 500 indivíduos e seus integrantes são totalmente hostis a pessoas de fora da tribo. Os sentinelenses não aceitam nenhum tipo de invasão do mundo exterior dentro do seu território e respondem com violência a qualquer intervenção. Para muitos especialistas, os habitantes da Ilha Sentinela do Norte estão entre os últimos seres humanos que ainda não foram influenciados de alguma forma pela civilização moderna. Ao que tudo indica, esse grupo de pessoas vive da mesma forma há muitos anos, sem acompanhar o avanço da humanidade. A ilha ficou famosa em 2019, quando um missionário americano viajou deliberadamente para a ilha na tentativa de converter a tribo ao cristianismo. Ele acabou sendo assassinado pelos indígenas, que não aceitaram a sua presença no local. O seu corpo até hoje não foi recuperado. Não podemos culpar os sentinelenses pela sua aversão aos invasores. Afinal de contas, a presença de pessoas de fora da tribo na ilha significa a chegada de novas doenças e ameaças para o povo que vive por lá. O melhor é deixar eles em paz. Tribo encontrada no Brasil. Em 2016, uma associação brasileira dedicada ao estudo das comunidades indígenas registrou as primeiras imagens de uma tribo que vive isolada na Amazônia, dentro do estado de Roraima. Na época, os responsáveis pela associação disseram que a tribo é extremamente violenta e costuma atacar qualquer um que tente se aproximar do local. A tribo já é conhecida desde 1990, mas os especialistas têm muita dificuldade em estudá-la e entrar em contato com ela, já que sempre são recebidos com flechas. Mais de uma vez, os integrantes desta tribo já demonstraram que está muito bem vivendo por conta própria, sobrevivendo com recursos naturais e que rejeitam a nossa presença por lá. Tribo de Azarô. A Papua Nova Guiné é uma ilha localizada no Oceano Pacífico ao norte da Austrália e próximo às ilhas da Indonésia. O país é conhecido por suas várias tribos que vivem de forma bem peculiar e diferente do resto do mundo. Uma das tribos mais assustadoras deste país é a conhecida como Azarô. Também conhecemos como Homens da Lama. Os integrantes desta tribo vivem cobertos de lama e usam máscaras realmente assustadoras. Há uma espécie de lenda sobre a origem deste povo, mas não se sabe com certeza o motivo pelo qual eles vivem dessa forma. De acordo com a lenda mais difundida, os ancestrais deste povo viviam há muitos anos em uma determinada região da Papua Nova Guiné, quando foram atacados por uma outra tribo. Assustados, eles precisaram se esconder nas margens do rio Azarô, o que explicaria o nome da tribo. A história conta que por passar muito tempo dentro da água, os homens ficaram totalmente sujos de lama, o que assustou os inimigos quando eles voltaram. Desde então, segundo a lenda, o povo tem o hábito de se cobrir de lama e usar máscaras para afastar possíveis invasores. Verdade ou não, o fato é que essa tribo, apesar de assustar pela forma como os indivíduos se vestem, não é assim tão agressiva contra os seus visitantes. Na verdade, alguns fotógrafos já conseguiram chegar bem perto deles, como foi o caso do brasileiro Sebastião Salgado. Tribo dos Esqueletos Dançarinos. A tribo dos esqueletos dançarinos é uma das mais famosas da Papua Nova Guiné e fica localizada na província de Chimbu. O país, como já citamos anteriormente, é marcado pelas guerras tribais, já que vários grupos indígenas disputam o território da ilha. E com o objetivo de assustar os seus inimigos, os integrantes desta comunidade curiosa têm o hábito de realizar uma dança característica e de pintar todo o corpo com desenhos que lembram um esqueleto. Assim como é o caso dos integrantes da tribo de Azarô, os esqueletos dançarinos não são agressivos com os visitantes, porém, tem um lugar na nossa lista por conta da forma como vivem, totalmente diferente do resto do mundo. Tribo Nenê. O ser humano é incrível por diversos fatores, mas uma das coisas mais incríveis sobre a nossa espécie é a capacidade que nós temos de nos adaptar a situações extremas. E a tribo Nenê, que vive na península de Yamal, uma região da Sibéria, é a prova viva disso. O grupo possui cerca de 10 mil indivíduos e vive de forma nômade,
trocando de assentamentos de tempos em tempos. As pessoas que vivem por lá residem a temperaturas extremas que podem chegar a 50 graus negativos. Apesar de terem o seu próprio estilo de vida e estarem distantes da civilização, eles não são violentos e hostis contra as pessoas de fora do grupo e estão se adaptando aos avanços da humanidade, apesar de continuarem vivendo de forma como sempre viveram. Tribo Huaorani. Localizada na parte equatoriana da Amazônia, a tribo Huaorani foi descoberta em meados de 1940, quando funcionários de uma companhia de petróleo acidentalmente encontraram este grupo indígena. A recepção não foi das melhores, e os visitantes foram expulsos com muita violência. Anos depois, um grupo de missionários tentou contatar a tribo levando alimentos e outros objetos, porém, novamente eles não foram bem-vindos e muitos inclusive foram mortos. Com quase 4 mil indivíduos, essa tribo vive de forma isolada e sobrevive basicamente da carne do macaco, animal que é muito caçado na região. Um fato curioso sobre o povo Huaorani é que, como eles vivem escalando árvores e por vezes passam o dia inteiro caçando macacos, alguns possuem os pés totalmente planos, o que ajuda nessas tarefas. Os membros desta tribo possuem o seu próprio idioma, mas apesar do isolamento, alguns indivíduos sabem falar em espanhol, o que é útil para interagir com grupos de missionários que volta e meia entram em contato com eles. Obviamente, hoje em dia eles já não são mais tão violentos, porém não abrem mão de viver do jeito como sempre viveram, e o melhor mesmo é respeitá-los e tentar não intervir no seu modo de vida. Agores. Os Agores não são exatamente uma tribo, e sim um tipo de seita religiosa que existe há muitos anos na Índia. Esse grupo religioso surgiu ainda no período medieval e suas práticas e costumes são temidas pelo restante da população indiana. Trata-se de um grupo formado principalmente por pessoas de castas inferiores da Índia que de alguma forma foram marginalizadas na sociedade. As práticas deste povo incluem desde a ingestão de carne humana até rituais religiosos que envolvem o consumo de fezes e urina. As pessoas que se dedicam a esta seita religiosa se afastam totalmente da sociedade e não voltam a contatar nem mesmo seus próprios familiares. Por conta da popularidade dos Agores e da curiosidade que os turistas têm em conhecê-los, algumas pessoas na Índia se vestem como se fossem pertencentes a esta seita, mas apenas para enganar os visitantes. Esses impostores chegam a cobrar dinheiro para tirar fotografias, enquanto os verdadeiros Agores não ligam para o dinheiro e não gostam de se aproximar dos turistas. Tribo Korowai. O povo indígena da tribo Korowai vive na região sudoeste da Papua Nova Guiné e chama a atenção por suas casas construídas no topo de árvores. As residências costumam ser feitas a mais de 10 metros de altura em relação ao solo, o que protege os indivíduos das inundações e da presença de insetos. Hoje em dia, os Korowais já conhecem os outros povos que vivem nas redondezas, mas estima-se que até 1970 seus integrantes não conheciam nada além do próprio povo Korowai. O povo desta região acredita que os homens brancos estão possuídos por fantasmas ou demônios e costumam reagir de forma agressiva quando alguém tenta invadir o seu território. Os Korowais representam mais uma das tribos que vivem entrando em conflito na Papua Nova Guiné, e o fato de viverem no topo das árvores é um ponto positivo durante estas guerras, já que eles conseguem surpreender os inimigos. Pois é, pessoal, ainda existem muitas tribos que vivem de forma bem diferente de nós, e é importante que essas comunicações tenham a sua cultura preservada. Eu aposto que você não conhecia todas essas tribos. Então, se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. E aproveite para deixar um comentário contando para nós qual desses grupos isolados chamou mais a sua atenção. Valeu e até a próxima!